com um especialista em Mastantuono, no River, principalmente do futebol internacional e há muito tempo. E além disso, velho amigo, José David Lopes, com quem digo, vamos ver se em algum momento fazemos algo. Como me disse fora de câmara, quem diria? Quem nos diria que estaríamos falando precisamente de um rapaz de 17 anos que quando nos conhecemos, você e eu, é José David, este rapaz talvez, pois o que tinha, talvez 8 ou 9 aninhos. Como você está, cara? Sim, talvez nem isso, talvez nem isso. Nada, encantado, Miguel, de estar aqui no teu canal contigo. E a verdade é que sim, veja que falamos muitas vezes, trocamos um monte de opiniões, de temas laborais, pessoais e demais, mas a realidade é que no final chega aqui um rapaz que faz tanto barulho no futebol que no final acaba nos unindo a milhares de quilômetros também. Essas coisas que são maravilhosas e que verdadeiramente demonstram que o futebol está acima de tudo. Pois é, fizeste um fio fantástico. Bom, José David Lopes, mais conhecido como Ellen Gancha, está há muito tempo falando nos meios de comunicação sobre futebol internacional. E muito bem, por sinal, é dos loucos que vai dormir de madrugada vendo os jogos do River. E é que além disso, neste caso... Hoje, sem ir mais longe, vendo a estreia de Mastantuono, tive que comentar 2 partidas das eliminatórias sul-americanas, primeiro a do Brasil e até às 5 da manhã que terminou Mastantuono e companhia argentina de jogar no Chile, pois aí estivemos. Assim que sim, é quando alguém tem o que tem e além disso, se dedica a isso e graças a Deus, profissionalmente posso fazê-lo, pois é encantadíssimo. Bom, vamos ver, você o acompanha há mais tempo que o público em geral. Você sabia que este rapaz ia se tornar no que já se tornou, porque no outro dia li que ele é uma peça-chave e fundamental no River, acabou de chegar à seleção, mas porque é que com 17 anos também não poderia já estar há um ano se destacando lá? Mas é que no River é peça fundamental, não é? Sim, sim, totalmente. E veja, é verdade que a irrupção de Mastantuono chegou agora, mas é verdade também que entre os que seguimos o River, eu tenho a sorte de que além do que futebol internacional, evidentemente, por pura profissionalidade minha, sigo todos os torneios inferiores. No caso de Mastantuono, pelo Sul-Americano Sub-17, os Sul-Americanos Sub-20, o Mundial que houve Sub-17 no final do ano 2023, já o vinha observando há muito tempo. E como sou também do River, porque é o meu time, né, do qual vejo todas as partidas, a maioria delas ao vivo, de madrugada e tal, bem, verdadeiramente para mim, eu tenho visto desde o dia 1 às 61 partidas que jogou com o River e às 14 que pude ver com divisões inferiores da Argentina. Isso me leva a pensar que, respondendo a sua pergunta, assim que contávamos com que Mastantuono ia chegar mais cedo ou mais tarde, é verdade que o River tem uma geração, e no fio que mencionaste, falo deles, uma geração que é espetacular do ponto de vista de terem surgido praticamente todos ao mesmo tempo. É uma geração na qual está Subiabre, que neste momento também está no River e está começando a jogar. Está Roberto, que era o atacante dessas seleções inferiores da Argentina, que infelizmente no início desta temporada no Sul-Americano Sub-20 rompeu o joelho e por isso não está jogando, senão estaríamos falando também dele. E quem mais chamava a atenção de todos era Echeverry, o Diablito Echeverry, engano-se mais puro, que dentro desta turma de meninos, que todos eram do River e que nas divisões de base da Argentina carregavam todo o peso, era o que mais se destacava porque era o líder, o que cobrava as faltas, o que fazia a diferença, o que marcava mais gols também. E foi levado pelo City em um contexto muito parecido ao de Mastantuono. O que acontece, Miguel? Que Mastantuono é um ano mais novo que esses. E ainda assim ele ia um pouco ao lado dele, ia um pouco ao mesmo tempo crescendo. É verdade que por isso, Mastantuono, dentro deste grupo, ele era o suplente. Ele, por exemplo, joga o Sul-Americano Sub-17 com este grupo, mas ele é o mais jovem, por isso é suplente. Ele joga o Mundial Sub-17 de 2023, onde esta Argentina encanta todo o país, e aí todo mundo diz, cuidado com esses meninos que vão ser realmente muito importantes. Mas Mastantuono era reserva. E até alguns meses atrás, Miguel, isso é o que melhor exemplifica como é o futebol, como ele acelera tudo. E embora você pense que um garoto pode se destacar, de repente acontecem certas coisas que desvirtuam tudo. E para Mastantuono, tudo o que aconteceu neste 2025 foi positivo. Ele começa 2025 no Sul-Americano Sub-20 em janeiro, que sempre é o início da temporada. Temos que considerar que precisamos mudar um pouco o chip, porque lá se joga na temporada natural, de ano natural. Aqui não. Aqui sabemos que é de agosto a junho. Em Argentina, a primeira coisa que há a cada temporada é o Sul-Americano Sub-20 em janeiro. Isso reúne praticamente todos os melhores jogadores jovens, pois Mastantuono, desta turma da Argentina, é suplente. Em todos os jogos é suplente e não parece que vai ser ainda um jogador que vai romper. O que acontece? Que já o ano passado no River, ele termina com Gallardo. Ele faz sua estreia no começo da temporada passada com De Michelis, mas entra muito pontualmente, uma pequena sensação de estar sendo preservado, vai ganhando um pouco mais de força, termina o projeto de Michelis, que certamente no River era algo que tinha data de validade, não se sabe o que vai acontecer com Gallardo. Gallardo não conta muito com ele quando termina 2024, mas quando começa
2025 diretamente acaba de ser sul-americano sub-20, onde, insisto, ele não tem muito protagonismo, mas diretamente já lhe dá a equipe e praticamente desde há 3 meses, se quisermos ser exatos, desde há 3 meses começa a ser titular absoluto e jogador já franquia do novo River. Tão franquia, Miguel, que nas últimas semanas até já começou a bater ele mesmo os pênaltis. Então, imagine a liderança que ele assumiu. E os tiros livres que nos deixou aqui 2 ou 3 presentes impressionantes, não? De um amigo de River, um amigo argentino de River, muito de River, que me fala da diferença entre na mudança de treinador para ele, para melhor, bem, você mais ou menos já nos falou, mas até certo ponto, o fato de que com De Michelis não achava o ponto para este rapaz, e Gallardo sim que soube direcioná-lo por onde tem que ir seguindo. Vamos ver, o ponto é que Gallardo é como representa o que Gallardo representa, que ganhou 2 Libertadores com o River e que chegou a outra final e que ele é um deus diretamente. Então, o que aconteceu? Que De Micheli não recebia tudo o que pedia. Como não saiu bem o projeto de Micheli, vejamos, não saiu, vamos lá, em uma liga, mas não foi na Libertadores, o que sim, seja, não basta, como o Madrid na Europa, não basta ganhar a liga. Precisa ir muito bem na sua Champions, que é a Libertadores. Não foi-lhe. Tudo bem, por isso chega Gallardo, e a Gallardo sim lhe dão a ocasião de vamos começar a fazer um projeto, como você chega no meio da temporada, assim que o curso terminar, vamos tentar nos levantar no próximo ano, então me diga o roteiro, me diga um pouco a estrutura que queres continuar. Nessa estrutura principal, estávamos meio que sem dar um passo adiante. Por quê? Porque Echeverri, como diga, o outro rapaz que vinha do seu grupo, tinha vendido-lhe River no ano passado, em uma situação em que saiu muito mal da base porque tentaram renovar. O garoto cresceu um pouco e na reta final não falava muito bem, já dava como certo que iria embora, que ele já era uma mini estrela e tudo mais. O que Gallardo quis? Levá-lo de a pouco, assim, termina o curso passado com ele, jogando pouquinho a pouquinho, mas ele sabia que assim que começasse o ano natural, a temporada ia contar com ele. Aí está até essa diferença. Não, claramente, deu-lhe galões desde que chegou do Sul-Americano Sub-20. Nos 2 primeiros jogos joga como suplente, depois já sempre titular, colocou-o onde quer, retirou os competidores que tinha nessa zona, porque já não está Pardo, porque já não está Solari, que eram jogadores que lhe tiravam minutos, ou pelo menos o teriam colocado um pouco mais na competição, e diretamente o coloca na ala direita, dando-lhe liberdade absoluta para cortar para dentro, que é a sua jogada preferida. A partir daí, o escândalo de jogador que é, a diferença que está marcando, começou a fazê-lo na Liga, na Copa, e no final fez até em Libertadores, assim que é crucial, porque Gallardo lhe disse, o time vai funcionar com base em 2, 3 jogadores e você vai ser agora mesmo a nova estrela do River. Não tanto que lhe haviam prometido, e aqui há algo que dói muito ao River, e eu como grande torcedor do River também me dói que prometeram ao Gallardo que ele continuaria até o final deste semestre, claro. E no entanto não vão poder cumprir essa promessa. Claro, porque, vamos ver, estamos gravando isso na tarde de sexta-feira, certamente sairá no sábado de manhã. Até o momento sabemos que ele vai jogar o Mundial de Clubes com o River. Quando terminar, ele se incorporará já ao Real Madrid e não poderão cumprir esse sonho no River de tê-lo até o final do ano, que é até o final da temporada ali na Argentina. Para termos uma ideia, Miguel, sempre aqui falando do Real Madrid, imaginem todos que estão ouvindo isto, imaginem o que aconteceria se em janeiro, no nosso mercado de janeiro, simplesmente viesse sei lá, o Manchester City e quisesse levar o Vinícius de 1 ano e meio atrás. No meio da temporada, quando está para lutar pelo campeonato e está para lutar especialmente pela Champions, que é a sua Libertadores. Claro, evidentemente isso destruiria a equipe. Bem, o River vem sofrendo isso ano após ano. Tentava evitar com mas tanto ano, mas em 3 meses já oferecemos renovação ao garoto, evidentemente o renovaram há alguns meses, agora oferecemos mais dinheiro. É algo que o River sempre pede. Tentou com o Echeverri, conseguiu, porque sempre que o River vende suas joias, consegue pelo menos que saiam em dezembro, mas com o Mastantuono tem sido tal evolução em tão pouco tempo que praticamente não deu nem margem de manobrabilidade ao River e provavelmente vai perdê-lo. Claro, e como o PSG se meteu no meio, o Madrid disse, este não me escapa, e por isso tanta urgência, não? Você deixou muito bem para mim remontar, ou seja, para voltar a tocar no tema de se ele deve jogar mais pela direita, se é a sua melhor posição e tal, em relação ao que Xabi Alonso vai fazer com ele e como pode se encaixar neste Real Madrid. Mas antes, você foi colocando aqui na sua linha, foi contando o tema do tênis, não é? Porque é um garoto que teve que escolher porque ele ia ser uma estrela do tênis na Argentina.
Sim, ele é de uma cidade chamada Azul, que não é muito grande, está no centro do que é a província de Buenos Aires, não é Buenos Aires em si, mas sim na província, e nessa área há algumas academias de tênis que têm tido bastante força. Ele começa no futebol aos 3 anos, mas também no tênis. Também acontece que quando tem que escolher entre um esporte e outro, ele era o 10, estava no top 5, mas naquele momento, mais ou menos, entre os 10 melhores da Argentina nessa idade. Ou seja, estava em um ponto claramente que se realmente quisesse se profissionalizar no tênis, provavelmente agora mesmo estaríamos falando de uma das perlas ou promessas também do tênis argentino. O que acaba de quebrar e decidir no final que seja o futebol seu caminho, é que quando tem que escolher ao mesmo tempo, o River lhe oferece fazer alguns testes. Nesses testes, evidentemente, o River o elogia, o agasalha como pode, com suas melhores galas para levá-lo, e a partir daí decide que vai ser ao River, onde vai se mudar desde muito jovem. Assim que esteve a ponto de ter ido por outro caminho, que não tenho dúvidas pela personalidade que tem, pela liderança que tem, que teria ido muito bem também. Sim, é como diriam os argentinos, facheiro, né? Que tem boa aparência, de boa família, né? E é um rapaz, olha, outro dia alguém o comparava com... Nadal escolheu o ténis, esse rapaz escolheu o futebol, mas é daqueles rapazes que talvez, todos já vimos, todos tivemos na turma ou na escola de futebol em que jogamos quando pequenos, atípico que era bom em tudo, não? Que jogava bem a tudo. Eu tinha um, hein? Que jogava bem ao futebol, ao vôlei e ao ténis, era um... e este tem pinta disso, não? Ele gostava de tênis e em sua cidade já havia uma boa escola de tênis. E seu pai, além disso, era técnico do time do bairro onde ele começou. Então, no final, tudo era futebol, era tênis, e ele tinha bastante capacidade para ter competido no primeiro nível. É verdade que no final, pois, eu entendo que o futebol, se você é do River, principalmente, como aconteceu com ele, porque desde pequeno é do River. De fato, meu primeiro time onde começar a jogar chama-se River Plate de Azul, que é até a cidade onde nasce, né? Então, claramente, no momento em que o River lhe propõe algo sério, bem, o futebol é o futebol e seu coração puxava para lá. Mas é que é impressionante. Esta é uma foto do ano 2019, que é anteontem, cara. Claro, por isso eu digo, não. Na discussão explico bem. O tempo todo eu tento desenvolver, mostrar às pessoas que não pode ter havido muito percurso antes do que contamos agora, porque este rapaz ainda é um rapaz, que é totalmente um rapaz que quando estreia no River, é o mais jovem a estrear na história do River, com 16 anos, não? Ontem ele se tornou o mais jovem a estrear pela Argentina em toda a história, com 17. Claro, não pode haver muito mais antes disso, não? Por isso, no fio, contava essa história de Cemento Armado, que é essa foto que estamos vendo aí. Ele é o que está ao lado do goleiro de cima, o loiro, do goleiro moreninho que está de amarelo. E verdadeiramente é a demonstração de que o percurso foi tão imediato que de repente você vê histórias e diz, se é que isso foi há tão pouco, que ainda não pode ter um grande desenvolvimento para contar suas pequenas anedotas. E isso me chama muita atenção. E o que vem logo depois disso, para mim, Miguel, é super potente, porque há vídeos até dele feitos quando ele abre seu próprio canal de YouTube. Aqui está esta estrutura. Claro. Para mim é um pouco inacreditável. Vamos ver, porque isso é de quando faz... vamos ver, espere, porque há uma musiquinha Faz aqui. 6 anos disso. Há 6 anos, cara. Tinha este rosto. Olha, olha. Espera que eu tenho aqui o volume baixo. Aí vai você. Vou contar um pouco sobre do que se trata o meu canal. Vai ser de futebol, de jogo de play, Clash Royale e vamos... Vou tentar subir vídeos todos os dias. E bem, nos vemos no próximo. Adeus. É que acho engraçado porque me lembra muito meu filho. Quero fazer um canal de jogos de play. E aí está ele se colocando diante da câmera, fazendo de qualquer maneira, mas fazendo o que é o importante, lançar-se e ser capaz de fazer. Isso também demonstra essa personalidade. E claro, quando a gente percebe que isso foi há 6, 7 anos, é que não pode haver muito mais percurso, é que é outra geração, é um mundo diferente, e essa série de meninos que são superdotados no futebol, além disso, não deixam de ser crianças ainda. É uma pura realidade. Sim, sim. Bom, você continua contando aqui sobre o crescimento já desde quando ela estreia com a seleção argentina, etc. Na Copa do Mundo Sub-17 e naquela geração tão boa. Olha, claro, porque você falava de Echeverri. É que de Echeverri, um amigo meu argentino do River me contava, quando se pulam etapas, talvez, na sua evolução, este rapaz chegou ao Manchester City e quantos minutos jogou? Pouquíssimos, não? Nada, jogou outro dia na F-Cup, na final, uns minutinhos e não conseguiu, está em plena adaptação. Eu aqui digo também na conversa, tento ainda que de alguma forma as pessoas o situem melhor. Ou seja, dê importância a acertar
A aventura que escolhes, no primeiro passo, os jogadores sul-americanos, especialmente os argentinos, estão acostumados a que se destacarem, irão para a Europa, isso é certo. Mas há muitas maneiras de ir para a Europa e muitos times para onde ir. Os mais jovens nem sempre vão acertar e para mim continua parecendo que é mais importante ter minutos do que escolher um time grande Isso pode acontecer no caso de que Mastantuono esteja escolhendo um desafio abismal, agora mesmo para ele. Mas Echeverri, vemos que tem um exemplo perfeito de como ele quis dar o passo diretamente para o City e está custando muito. É verdade que a adaptação, no caso de Echeverri, chegou no mês de dezembro, porque River conseguiu que ele fosse no final da temporada e não como Mastantuono, que vai ser agora. Levou muito mais tempo para se adaptar com a temporada extra e ainda por cima no momento em que o City não ajudava a integrar caras novas. Ir de Buenos Aires a Manchester deve ser uma sensação muito complexa também para um garoto tão jovem. E é verdade que se destaca mais do que a realidade mostrava. Mastantuono era muito bom, Roberto Subiabre também, mas quem era um craque absoluto quando você o via jogar era Echeverri. E aquele desses quatro, quando você o via no Sub-17 de 2023, que eu trouxe o Mundial aí, queria mostrar no tópico, como já tinha falado deles, já. O que realmente comandava para que a galera tomasse conhecimento era Echeverri. Mas é verdade que a sensação dessa turma do River, levada à geração argentina, fez com que todos na Argentina falassem desses garotos durante aquele mês. Ou seja, a partir desse ponto, Miguel, todo mundo ficou de olho nesses quatro, porque esses quatro iam chegar cedo ou tarde. Agora, no futebol mundial, já são realidades as suas seleções. Campeã da Europa, campeã da América, Espanha e Argentina. E o que vem por trás, em minhas blancanteras, também Espanha e Argentina, é algo tremendo. Claro, pode acontecer como Echeverri, que talvez se precipitou, pode acontecer como Vinícius, que chegou ao Real Madrid com 18 anos e foi se desenvolvendo lentamente, como disse um dia Lopetegui. Ou pode acontecer como Yamal, que com 16 anos já, cara, está ganhando uma Eurocopa. E com 17, agora mesmo está entrando na disputa da bola de ouro. E você vê que tanto um pode ser essa exceção, como chamar ou entrar nessa conjunto de jogadores que com essa idade ainda não, que têm muito a aprender e que podem se tornar os melhores futebolistas do mundo, mas com o passar de 3, 4 ou 5 anos, como foi o caso do Vini. No desenvolvimento desses garotos, já sabemos que depende muitas vezes de um fio, ou seja, há uma lesão e isso estraga tudo ao que diga o Ansu Fati. Há uma escolha ruim durante alguma etapa de um projeto justo, ao qual vai, que não está em bom momento, não pode dar o protagonismo que tem e se cruza o cabo e verdadeiramente depois já não conseguem se recuperar. Ou seja, estar pendente de um fio é muito difícil para que tudo termine bem. Cada caso é muito particular. Echeverri teve que fazer isso, como eu disse, no final da temporada de lá, o que significa no meio da temporada daqui, e em um City que provavelmente era a pior versão dos últimos tempos para dar uma cara nova e que você voltasse a fazer isso. Isso o prejudicou desde o início, ele pode se recuperar porque tem muito talento. Há outro caso também de um rapaz muito jovem do Equador, Kendi Pais, que quer dizer, é um jogador tremendo, hein? Que também foi contratado pelo Chelsea e aconteceu igual que Echeverri. No meio da temporada teve que ir. Ele estava jogando já com a 10 do Equador, hein? Com a 10 do Equador titular, com 16, 17 anos, um jogador tremendo. E o Chelsea o contratou e também não pôde jogar quase nada porque, evidentemente, a adaptação custa muito. Mas vejo aqui algo diferente. É verdade que Lamine Yamal, para mim, é intocável, é outro nível. E, além disso, é algo que o Real Madrid não faria bem pretendendo contratar Mastantuono, se querem comparar com o fato de eu também tenho o meu Yamal, né? Porque seria ruim para Mastantuono. Além disso, Lamine, é preciso levar em conta que ele já nasce no seu contexto com Barça, em contexto Macia, em contexto estou na equipe, o projeto de base que vai me fazer progredir, e além disso, com uma série de colegas que conheço desde sempre. Quando chego ao primeiro time, continuo jogando da mesma maneira, com os mesmos colegas, de repente chega o aspecto de chave, até agora com Flick e toda a geração de jogadores, jovens obtêm protagonismo porque o treinador lhes dá. Ou seja, é que tudo saiu bem para Lamine, além de ser um jogador incrível. Mas Mastantuono arriscou um pouco mais, porque se podia ter ido também há alguns meses. No entanto, ele esperou que o River realmente lhe desse importância para ele demonstrar o grande talento que tem. Echeverri não teve tanta regularidade ou tantos minutos em jogos importantes, mesmo não esteve quase ninguém. Mas Mastantuono, acho que mais por acaso também, não tanto por uma decisão sua, pois não se destacou no momento em que pôde, durante o projeto de Michelis, nos minutos que lhe davam, mas ele esperou que alguém lhe desse alguns meses depois. E aconteceu que Gallardo lhe deu protagonismo e ele soube aproveitá-lo ao máximo. O que acontece com isso? Que para mim parece mais neste caso com o que você citava de Vinícius e até mesmo de Rodrigo. Porque Vinícius e Rodrigo, quando vêm para o Madrid, já jogaram muitos minutos no Santos e no Flamengo. Talvez não com o impacto de Mastantuono, também tenho que dizer isso, não é, Miguel? Também os vi muito
a Vinícius e Rodrigo, na verdade, fiz um monte de tópicos na época sobre os dois, de tudo o que tinha visto deles, e posso assegurar que o impacto de Vinícius e de Rodrigo no Brasil não foi equivalente ao que causaram em alguns meses Mastantuono na Argentina. Isso também é verdade. Por isso, para mim, cada aspecto desses garotos é diferente. Cada aventura é diferente. Mastantuono vai arriscar muitíssimo. Além de que me parece um jogador que arrisca muito indo para o Real Madrid de repente, porque é uma mudança drástica e tomara que o Real Madrid lhe vá dar minutos, porque o que Mastantuono não pode permitir é não jogar, porque isso pararia completamente no campo. Não, tal qual. Bom, olha, e já me deixas aqui a jeito para ver onde poderia jogar. Ou seja, onde Xavi pode colocar Alonso. Está claro, ficou demonstrado. Eu todos os destaques que vi de Mastantuono ou vinculado à ala direita, mas pode atuar em toda essa frente de média, ponteando, vamos a chamá-lo assim. O que eu vejo, por exemplo, há pessoas que dizem, não, é que se parece muito a Güler. Espera, ou seja, não, acho que Mastantuono é mais veloz que Güler, acho que ele tem mais drible que Güler. O que acontece é que Güler, acho que no Real Madrid o que teria que ser feito, espero que Xavi faça, é recuá-lo um pouco de posição. Não sei se você vê assim como eu, que Güler poderia ser um pouco mais interior e Mastantuono é outra coisa. Que no final, veja bem, estamos falando de garotos que têm muito talento, mas que no fim das contas são vítimas ou um pouco prisioneiros do sistema e do projeto que há em cada equipe. É o que aconteceu, é que se tentou colocá-lo como ponta desde o início, quando o Güler sempre jogava por dentro, porque é um meia puríssimo. O Güler no Fenerbahçe jogava sempre como enganche e na seleção turca joga como enganche. O que acontece é que o futebol moderno obriga a colocar alguns jogadores em outro contexto ou em outros papéis, porque tem outras missões e os técnicos cada um lhe atribuem um papel e evidentemente, então por isso digo de acertar com o destino que cada um vai ter. Mastantuono é um extremo destro, porque joga pela direita, mas é muito canhoto. E quando eu digo muito canhoto, que de cada 99, ou seja, de cada 100, que 99 são com a perna, é esquerda. Ou seja, a direita ele usa pouquíssimo. É tudo com a esquerda, sempre puxando para dentro, sempre com essa potência, desequilíbrio. Procura muito o chute diagonal para dentro, é sua jogada predileta, ele vai fazer isso 1000 vezes. Sempre encontra o espaço e se não chuta, associa-se por dentro, porque nisso sim tem um cérebro privilegiado, pois associa-se muito bem por dentro, faz muitas tabelas, é capaz de girar. É um driblador nascido, e acima de tudo, o que mais gosto nele é que chuta muito da segunda linha, muitíssimo. Em todos os jogos, faz sempre 2, 3 chutes. É verdade que à medida que também foi ganhando hierarquia e convicção, ascendência no River, ele tomou muita sensação de liberdade nesse sentido e arriscava já, como os típicos jogadores da NBA que sabem quando precisam fazer o arremesso decisivo. Bem, esse papel estava assumindo já diretamente Mastantuono e não gostei nada disso e por isso, entre outras coisas, decidi lançar o fio, porque não joga como meia. As pessoas estão dizendo que pode jogar por dentro, mas não o temos visto. Ele jogou apenas 3 momentinhos como enganche e o fez porque no contexto específico de certas partidas o River jogava com 2 atacantes, algo que nunca faz, mas jogava com 2 atacantes. Então, para não forçar, porque senão não se encaixa, prefere colocar Gallardo e o colocava como enganche, mas de jeito nenhum, é um extremo que jogou 95% das partidas como extremo. Direita porque é canhoto, muito fechado, tem uma capacidade de drible incrível, faz tudo em altíssima velocidade. É verdade que para mim, e aqui coloco um porém, porque vi todos os jogos e também como torcedor do River que sou, às vezes ele me desesperou com isso que vou dizer agora, que é que ainda não escolhe sempre bem. Para mim, muitas vezes vai precipitado e não toma sempre a boa decisão, sempre falta talvez dar um toque de... Mas na hora de decidir ele chuta muito, mas ainda não consegue encontrar a superfície de impacto. Então esse tipo de coisas que talvez seja o único comparável nessa idade de Lamine Yamal, que tem um percentual de acerto e uma maneira de jogar tremendamente eficaz. Pois Mastantuono está no ponto inferior, justo um pouco abaixo porque não está tão desenvolvido. Insisto, leva 3 meses jogando na elite, Miguel. É que, claro, estamos falando de uma irrupção muito, muito fugaz e muito precoce. No entanto, espera. Lamine Yamal vai completar, tem agora 17, vai fazer 18 agora em julho, não é? Faz 18. Ou seja, Lamine Yamal é um mês mais velho que Mastantuono. Sim. Só que já tem mais tempo na elite. Agora que você menciona sobre a tomada de decisões. A Vinícius custou muito, a muitos jogadores custou muito. Até o ponto de ser desesperador, porque eu acho que Vini é um caso, para mim, único na história do futebol mundial. É incrível como você pode ir de um ponto a outro extremo, quero dizer, mas com base no trabalho e tal, mas no caso de Lamine Yamal, e eu não quero compará-los, porque a gente da minha audiência... Não, porque vamos destruir Mastantuono, senão... Correto, mas não. E além disso, há pessoas, não, que nos concentremos tanto em Lamine. Mas é que agora mesmo é um ponto brilhante em que, bem, eu lembro que quando começa, escolhia...
escolhia mal também em muitas situações, mas isso é pela juventude e pela falta de jogos com pressão e na elite. É uma questão de minutos, não? Totalmente, totalmente. É que o próprio Mastantuono, nos primeiros jogos, não se parece em nada com o ascendente que tomou, ultimamente. Nos últimos 3 meses, que verdadeiramente é a erupção, onde joga sempre titular, onde é intocável, Mastantuono começou a cobrar faltas, de fato, marcou 2, a do Boca, que é a que evidentemente provoca que tenha sido contratado pelo Real Madrid, não nos enganemos. Esse gol provoca que, de repente, tudo de bom que ele tinha feito se multiplica, maximiza tudo isso até uns níveis tremendos. Aconteceu com o Higuaín no seu dia, com 18 anos, marcou um duplo contra o Boca. 1 mês e pouco depois estava contratado pelo Madrid. Não? Ou seja, isso não posso ocultar. É o gol que estás mostrando aí na imagem, que escolhi essa câmera, porque a parábola que a bola faz me parece uma coisa absolutamente de loucos, né? Como sobe para depois descer, é um gol impressionante. Depois fez outro. Também na Liga Argentina. Não me lembro agora o time que era, mas deu um chute tremendo, totalmente ajustado, sem elevar tanto, coloca literalmente no ângulo. Outro golaço, ou seja, em 2... Acho que já vi. Agora não o tenho aqui, mas acho que já vi também. Tremendo. Sim, ótimo. Está justo embaixo. Acho que Vamos ver, vou buscar por... Está como em um canto, não? Em um canto da área. Acho que me lembro. Este, não? Aí está. Vamos ver. Espera, porque... Aí. Olha, esse. Não, tremendo. Olha, o goleiro, o homem faz o que pode, mas... Sim, não. E reparem, que é verdade que estamos falando de responsabilidade, mas esse rapaz assumiu a liderança do River com esse cenário que estamos vendo, porque esse é no Monumental, com 80 mil pessoas em todos os jogos, porque é o estádio que sempre está esgotado há mais de 2 anos e pouco, vende tudo, não há ingressos disponíveis, absolutamente tudo é vendido. Há uma loucura incrível com River, e ele não se sentiu pressionado, começou a bater faltas, as colocava bem, e no último mês e meio começou a bater também os penaltis, como fez Lamine Yamal agora na Nations League, que tirou do Oyarzabal, pelo mesmo motivo. Ou seja, a esses tipos de jovens, se lhes dá responsabilidades, eles assumem, não tem medo, avançam com tudo e acabam marcando diferenças. Os últimos 3 meses foram um momento que transformou o Mastantuono nisto. Desculpa agora. Não, eu tinha-me mutado. Veremos a evolução de Mastantuono no Real Madrid. Deixo você que está com pressa. Você está muito solicitado, cara. Se é que agora como chamam alguns, os panenquitos do futebol internacional. E Joder, né? Toda a vida. Ou seja, o pior, Miguel, é que quando me dizem isso, é verdade que tem toda a razão do mundo, mas eu rio porque continuo sendo igual de panenquita ou de tripa e tudo isso que quando tinha 20 anos, né? Que pra mim não mudou nada. Tenho exatamente a mesma vida. Não. Vou pra cama às 5 da manhã vendo Mastantuono para depois compartilhar com vocês, né? Dou fé que és um louco destes há muito tempo, cara. Bom, um grande abraço, José David Lopes. Muito obrigado, cara. Dê um like neste vídeo se gostaram. Inscrevam-se no canal e nada, a ver se em outro momento te temos também aqui analisando que a este rapaz tenha ido bem no Real Madrid, embora o tenham comprado. Ia dizer roubado. Roubado nunca, o tenham comprado ao teu River Plate. Tomara que vá tudo bem, que será bom para todos nós. Um abraço. Obrigado, Miguel. Um abraço. Tchau.